Olá a todos os amigos, seja bem-vindo ao Saber para a Vida. Saber para a Vida é um programa de entrevista onde traz várias histórias, várias pessoas diferentes, sempre com uma experiência interessante para dividir com a gente. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui Renato Talhadas. Renato chegou aos Estados Unidos com 8 anos de idade. Ele formou em Sociologia da Educação na Flórida. Renato depois veio para São Francisco. Em São Francisco ele trabalhou na área da tecnologia, mas foi na área da tecnologia que ele teve grandes descobertas. Renato depois fez mestrado e é psicólogo nos Estados Unidos, tem o seu consultório, tem um trabalho lindo. Trabalha também para a ONG Águilas, ele vai dividir conosco, que é uma ONG de gays latino, ele dá suporte a essa ONG. E Renato Talhadas conheceu mais de 30 países, fazendo missão, porque ele também é teólogo. Renato, que alegria te receber aqui no Saber para a Vida. Muito obrigado, Vinícius. Nossa, que currículo grande você tem, quanta experiência interessante você teve. Muito obrigado, Renato, é uma alegria muito grande te receber. Renato, quando você se formou em Sociologia da Educação lá na Flórida, você veio para São Francisco. Sim. Eu queria saber de você, o que te trouxe para São Francisco? Eu acho que todo mundo tem aquela ilusão do sonho de Califórnia, né? Então, eu imagino. Eu não tive a escolha de vir para a Flórida, porque isso foi uma escolha dos meus pais. Eu era uma criança de 8 anos e eles decidiram vir aqui para o futuro melhor, para os filhos deles, como muitos imigrantes fazem hoje em dia. Sim. Chegando para os Estados Unidos, eu percebi que eu gostei da Flórida, mas não era mais para mim. Então eu me apaixonei pela Califórnia, São Francisco. Imagina, claro. E quando eu formei, tive uma oportunidade de trabalhar por um programa chamado Teach for America. E eu fui professor de crianças até segundo interessante. grau. Você veio da Flórida e você, aqui em São Francisco, você foi dar aula para crianças. Sim, criança até adolescentes. Né? Ah, sim, interessante. Sim, em uma escola de segunda chance. Interessante. Daí eu apliquei. Quando eu estava trabalhando, eu observei que teve um grande problema de justiça social no estudo, na economia, e eu apliquei para a faculdade de lei. Eu senti um chamado para uma parte minha de justiça que eu queria ser advogado ou trabalhar com imigrantes. Interessante, Renato. Interessante. E nesse processo não foi bem para mim, eu não gostei da experiência que eu tive aqui, aí eu mudei de carreira. Renato, antes de você continuar, você dar seguimento ao que você estava falando, eu quero falar para os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo ao nosso programa. Gente, o Renato, a primeira língua do Renato é o português, afinal o Renato nasceu no Brasil. Mas como o Renato veio para cá com 8 anos de idade, a língua inglesa para o Renato foi a língua dele. Então o Renato teve muito pouco contato com o português. Então o português que o Renato tem é de ouvir falar. Apesar, Renato, você escreve português também? Escrevo. É mesmo? Você foi alfabetizado aqui nos Estados Unidos? Sim, porque meu pai queria encorajar a gente a continuar a língua, né? Mas foi que bom que eles tiveram essa ideia, né? Mas não é um português ainda perfeito escrito, como eu vejo quando eu escrevo com minha família no Brasil. Olha que interessante. Você tem umas coisas que eu já ainda tenho dificuldade, especificamente acentos, né? A gente é meio difícil ainda para mim, mas ainda bem que a gente tem o correto no telefone que faz isso pra nós. Que bom, Renato. Gente, o Renato também, ele fala com sotaque. É um brasileiro que fala português com sotaque. Mas enfim, Renato, você estava falando então que você veio para cá e começou a dar aula para crianças e depois você foi fazer direito, mas abandonou o curso de direito. Sim. E como é que foi a experiência sua na área da tecnologia? Por que eu estou te perguntando isso? Porque São Francisco, gente, é o Vale do Silício. É um dos lugares mais importantes do mundo na área da tecnologia. E o Renato, ele trabalhou para o Instagram, para o Facebook e também para a Apple. Como que foi essa experiência? Quando eu estava fazendo minha transição para ir em seminário, para fazer psicologia, eu precisei de um trabalho para pagar minhas contas. Eu tinha o privilégio de só ir para a escola, estudar e ter mamãe e papai cozinhar para mim e pagar minhas contas. Claro, então, Renato. Foi difícil o trabalho que eu tinha que trabalhar durante o dia para eu estudar de noite. Eu apliquei, vi uma posição para mim para trabalhar começando no Facebook e depois transferi para o Instagram e de lá para a Apple. Ô Renato, agora é uma curiosidade da gente que está em casa, a gente que está assistindo. O que você fazia, por exemplo, dentro do Facebook? Eu lembro que você me comentou algo sobre vídeos
que você fazia análise de vídeo. Me explica isso. Sim, quando todo mundo, quem tem o aplicativo Facebook, o Instagram, Aham. você pode entrar no live, né? Que você pode mostrar o que você está fazendo no ao vivo, no presente, para todos os seguidores ou para o público. Então, às vezes, e infelizmente, tem pessoas que tomam atitudes ou ações que não são para o benefício dela. Pode se ameaçar alguém ou a si mesmo, né, e falar coisas que não são são bem pervertidas. Entendi. O Facebook, o YouTube tem muito disso, né? Então tem que ter alguém, essas pessoas que estão monitorando essas coisas e pode escalar se tiver algum problema muito sério para a polícia envolver, o programa olhar. Entendi. Então foi uma dessas pessoas. Olha que interessante. Você ficava meio que na análise, esses vídeos iam para você analisava o que ali estava de errado para fazer uma denúncia. Eu olho para trás agora e eu estava vendo o que eu estou escutando meus clientes falar, tá me entendendo? Porque é uma coisa que você está vendo alguém naquela ação. Então, hoje em dia, quando eu sento com meus clientes psicólogos, eu estou ouvindo do que eles falavam. Então, interessante. Para mim era um trabalho muito difícil. Não era para todo mundo, porque às vezes você via até cenas de sexo, pornografia, coisas que não são para uma plataforma onde que tem crianças e famílias para poder... Os profissionais ali dos bastidores têm que assistir aquele vídeo. Tem, e muitas vezes tem até vídeos de pessoas morrendo, né? Mas isso não é um trabalho que qualquer pessoa dá conta de fazer. Sim, é isso que eu ia falar. Para a pessoa fazer. E também as pessoas que estão trabalhando nessa área, eles nem são pagos muito bem. Então você tem aquela ilusão que você quer trabalhar no Vale do Silicone, num apartamento fantástico, numa companhia maravilhosa. Dentro do Instagram, por exemplo. Mas não é tanto isso, não. Sabe? Eu Às imagino, vezes o título não vale a pena o sofrimento. Entendendo? Você estava comentando comigo, Renato, sobre a questão do Facebook. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Vigia muito, sabe muito da sua vida e te controla. Eu não sei, você fez algum comentário assim? Sim, nada nessa vida de graça, tá? Qualquer coisa que alguém oferecer você tem que ter um custo de alguma coisa. Porque como é que então aquela companhia vai criar um valor para crescer, etc. Então você como consumidor, né? Você para ele é um número. Esse número vale uma moeda. Então o seu número é a sua identidade, de quem você é, de onde você veio. Então toda vez que você dá um like numa página, vamos dizer, por exemplo, a Nike. Aí a Nike chega pro Facebook e fala quantas pessoas gostou da nossa página. Aí o Facebook fala, olha, 30% é homem, 70% mulher, e desses 30 ou 70, eles gostam dessa cor, desse tipo de sapato, escuta essa música. Então eles vendem a sua informação. Entendi. Tá entendendo? Então daí eles fazem o quê? Um profit, eles recebem um lucro disso para vender marketing, né? Então assim, e aquelas pessoas que fazem aqueles testes no Facebook, no Instagram, que pensa que é de graça, que mostra se você é mais sagitário né? Você está falando de signo? De signo. Ou se você parece mais com um artista famoso, ou você tem outra coisa. Quando você manda aqueles testes, na verdade, você está dando permissão para saber sua data de aniversário, de onde você mora, quem são seus amigos no Facebook, tá entendendo? Isso é muito então é tudo informação suas, pessoais, privadas, né? Até comentários de coisas políticas que pode ser vendido, usado contra você. E para outras companhias. Nossa, Renato, que coisa. É interessante ouvir você falar assim, porque você esteve lá dentro, você trabalhou e você pode falar com propriedade sobre isso. Agora, Renato, olhando aqui pela sua experiência, depois da tecnologia, foi muito interessante, gente, que Renato, ele também abandonou a área da tecnologia, porque eu acho que como é que é abandonar a área da tecnologia em pleno Vale do Silício para trabalhar com pessoas? Porque você foi fazer mestrado e psicologia, é isso? Fala isso melhor pra gente. Eu acho que sim, que durante o meu emprego eu percebi que o meu estudo ali, o meu trabalho era observar as pessoas, entender o processo dela de pensar e como ela age. E isso cai na minha área de psicologia, onde eu estava estudando. Então eu vi que tem umas coisas que não são normal, realmente, que a gente fala, que a gente faz. E eu queria aprender mais sobre isso. E na verdade é que
todo mundo está sofrendo, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um problema. Infelizmente, a rede social virou uma ilusão, onde é que a gente mostra algo que não é realmente verdade. Eu tenho vários clientes que devem ter mais de 50 ou 100 mil seguidores, mas posta uma coisa antes da terapia lá, mas quando chega lá, fala que está com a vida mais deprimida do mundo, sabe? Entendi. Que tem problemas de vergonha, de traumas. Compulsões, exatamente, vícios, que nós vamos falar sobre vícios. É. Você se especializou nessa área de vícios, mas pode continuar, por favor. E a minha razão, na verdade, para entrar na psicologia chegou um ponto na minha vida, como uma pessoa que se identifica cristão, que eu observei que teve muitas pessoas da igreja que são LGBT cometendo suicídio. Aí eu falei assim, gente, tem que ter uma ponte entre essa comunidade LGBT e com essa outra comunidade religiosa, onde é que elas podem se interagir de uma maneira mais saudável, para cuidar mais um outro, respeitar um ao outro, entender um outro, do que o que está acontecendo hoje de pessoas que estão na igreja suicidando, deprimidos, porque elas são parte da comunidade LGBT. Eu queria aprender sobre a Bíblia, eu queria entender o que ela falava. Foi aí que entrou a teologia na sua vida também. Aí eu usei a teologia e a psicologia, que o meu seminário ofereceu isso, eu formar nessas duas áreas. Que interessante. Porque se eu tiver um dia uma mãe, um pai falar, Renato, meu filho é gay, por favor, ele tem que ser curado, eu posso falar assim, bom, não é isso, a Bíblia não fala isso. Em nenhum lugar na Bíblia, Deus ou Cristo fala que você não pode ser gay. Tá entendendo? Então, ou se um pastor está lá falando com a esposa, você tem que obedecer o seu marido, fazer o que ele quer, tá entendendo? Não é isso que a Bíblia está realmente falando, tá entendendo? Ser submissa a ele, assim. Então, isso serve uma responsabilidade e um cuidado do que a gente está escutando no palco e o que está realmente escrito na palavra. Entendi. Isso é muito sério. Eu acho que o que você está falando, quando você agregou a psicologia e a teologia, com certeza no intuito sempre de levar um alento para as pessoas que chegam no seu consultório e a pessoa está sem direção, está perdida. Porque, por exemplo, uma mãe vem e te abre uma situação dessa. Você alimenta nela mais desespero e mais dor. Ela vai sair do seu consultório, além do filho estar vivendo um conflito muito grave, ela também vai passar a viver um conflito com aquele filho e com ela. Né? Porque eu imagino quanta coisa pode não trazer de problema para aquela família. Então eu acho que é de uma grande responsabilidade do profissional, você como psicólogo ou terapeuta, falar para aquela pessoa. E Vinícius, Deus era o maior psicólogo, ele que deu a mente, ele fala até na palavra dele que a mente é uma batalha, é uma guerra. Então alguém tem que estudar sobre isso, tá entendendo? Eu entendo. Você não vai ir para um pastor e falar, eu tô com dor de cabeça, ele pode orar para você e Deus pode fazer um milagre e curar sua dor de cabeça, mas Deus também deu médicos, deu outros ensinos para desenvolver. Deu a medicina, entendi. Então, quando eu falo muito isso, quando um pastor fala lá, Deus curou esse viciado de álcool, né? Aí eu como psicólogo pergunto naquele testemunho, mas curou a esposa que ele voltar para a casa do marido? Os filhos que levou o trauma? Entendi. Não, eles precisam de ter um eles acompanhamento. Eles também precisam disso. Exatamente, tá entendendo? Então eu acho que a intenção do evangélico é falar do amor de Deus, de Cristo e receber as pessoas. Mas às vezes na maneira de como usamos o medo, causa mais a dor do que realmente contar a história de quem Cristo é. Eu imagino. E deixar aquelas pessoas que fazem o trabalho dela bem, que estudou, independente da carreira, usar aqueles talentos, aqueles presentes ou frutos do Espírito que ela tem para desenvolver aquilo na vida da igreja, dos membros, das pessoas, do que só ser uma pessoa se lidando com os outros. Eu entendi, Renato. E Renato, já que você tocou nessa questão você falou sobre o LGBT, sobre gay, você também faz um trabalho muito bonito, inclusive, você presta o seu trabalho para ajudar uma ONG que é o Águilas. O Águilas, gente, aqui em São Francisco, é uma ONG que tem, se eu não me engano, 25 anos que você falou? 25 anos. Já 25 anos. E o Águilas trabalham com gays latinos, né? Muitos soropositivos, gays que vêm de outros países para pedir asilo aqui porque foram vítimas de violência nos seus países. E você estava me relatando que tá uma violência muito grande dentro da igreja também contra essas pessoas.
fazendo muito deles abandonar os seus países para vir para cá. Com certeza. A pergunta é, Renato, o que uma pessoa dessa, um LGBT, como ele chega aqui, como que é para você, como terapeuta, psicólogo e teólogo, lidar com essa pessoa tão ferida? Como que é isso? Primeiro eu quero falar aqui, para quem está escutando, o Brasil é o lugar onde aqui mais pessoas LGBTs são matadas no mundo. São assassinadas. Assassinadas, e também mulheres. A violência contra a mulher disparou no Brasil. Não tem nenhum outro país no mundo que é nem país muçulmano, país de outras religiões ou de ditaduras faz essas ações. Um país tão maravilhoso que a gente tem de cor, de vida, e cristão, né? Bem católico, o país mais católico do mundo. É muito louco isso. Então, quando você escuta de uma pessoa que chega no meu escritório e fala, eu estava na minha igreja, eu era um missionário, voltei da missão e me apaixonei por uma pessoa e Deus usou nós dois para tocar a vida dos outros, mas agora a gente não pode ficar junto. Aí quando você vê, tá recebendo ameaças na casa. Entendi. E tentou acender fogo na casa da pessoa quando ela estava dormindo, tá entendendo? Isso é o que eles relatam para você, muitos deles. Elas escapam porque elas têm medo dessa perseguição. Falam, peraí, se o meu santuário está me perseguindo, onde é que eu vou estar seguro? Eu entendo. Tá entendendo? Então aquela pessoa vai e ela fala, não, eu vou vender o que eu tenho, eu vou arriscar minha vida e eu vou viajar para o lugar onde é que eu posso ter uma liberdade. Onde é que mesmo se eu viver no armário, né, numa vida secreta, eu posso ainda ter uma paz. É uma chance. Uau, sabe? Isso é muito sério. Porque hoje em dia a privacidade da pessoa, igual a gente aprendeu nas redes sociais, é muito pouca. Sabe? Todo mundo sabe de alguém. Nós todos temos segredo. E ali na minha terapia eles abrem para mim. E me falam dos segredos deles. É diferente de um padre, você confessar para um pastor ou um padre. Por quê? Porque lá, quando você confessa para um padre ou um pastor, você está pensando que vai ter uma disciplina. Estão entendendo? Entendo. Você vai ter que pedir perdão para aquilo e você não pode lutar para aquilo mais. Nas minhas sessões, não. Há uma liberdade de você só expressar aquilo que você está sentindo. A pessoa vai expressar o que ela está sentindo e ela não vai obter de você um julgamento. Exatamente. Porque é tudo que essa pessoa não precisa. Não, e ela vai ganhar ferramentas para poder ajudar ela naquele problema que ela está passando. E isso é um trabalho muito difícil para mim, porque talvez as ferramentas que eu vou dar não vai ser a certa. Então tem que aprender a escutar, aprender a ler a pessoa, o que realmente ela está querendo dizer. Porque não todo mundo vai falar tudo para você honesto na primeira vez, tá entendendo? Entendo. E saber o que a pessoa está exagerando, talvez mentindo, porque ela tem medo do que ela vai confessar, por causa da experiência dela antes numa igreja, ou com uma pessoa que ela confiou. Então para mim é poder falar assim, olha, eu só quero te falar que você está aqui, você está presente, você está seguro. Nada que você falar pode te machucar. Sabe? Entendo. Vamos começar devagar, me conta a sua história. Aí daí, eu como profissional de dar uma assistência, na minha ética, um moral meu, que eu posso elevar e encorajar aquela pessoa para tomar decisões melhores na vida dela. Eu entendo. E é uma responsabilidade grande. Eu imagino, porque a pessoa está depressiva, ela está com vários conflitos, muitos problemas. E você tem que ter uma estrutura também psicológica muito no lugar, né, Renato? Sim. Afinal, você lidar com o problema dessa pessoa. Agora, eu quero te perguntar, como a teologia te ajuda nesse momento? É o que você é uma, como é que eu digo? É uma presença divina, você acredita nisso? Você acredita? Como a teologia te auxilia num conselho a uma pessoa que está tão ferida dessa maneira? E não falando agora só de LGBT, não. Sim. É a mulher que está sofrendo agressão do marido, Sim. é a pessoa que está sendo abusada, ou o filho está sendo abusado de diversas formas, enfim. A teologia, ela não consola você em nada. O que consola você é a fé e seu relacionamento com Deus. Isso é a única coisa. A teologia não é, sabe, a teologia é religião. Entendi. Entendi. Isso aí é um estudo científico sobre fés e coisas, mas não é você viver na fé e ter uma intimidade com Deus. Então, quando alguém chega com essa cabeça de ter interpretações de Bíblia, estudar vários livros, coisas assim, sabe, ótimo para você. Mas eu quero dizer que você vive em fé, que você tem um relacionamento com alguma coisa
que faz você sentir melhor e bem. O meu privilégio do meu emprego é quando eu sou bem honesto com os meus clientes que eu estudei seminário e tal, que eu posso orar com eles. Né? Eu posso convidar uma pessoa, Deus, o que seja, para poder consolar eles naqueles momentos difíceis. E você vê como é que aquilo muda o cliente e ajuda o cliente. Eu não estou querendo converter o cliente, não estou querendo para uma religião. Entendi. Eu quero só trazer uma ferramenta que vai poder, ela vai encorajá-la e dar uma paz. Então, se eu usar a teologia de uma maneira para falar sobre religião, o meu cliente nunca vai melhorar. Nunca entendi. Você chegou no ponto-chave dessa... Se você usar essa técnica dessa maneira, com esse olhar, essa pessoa vai sair do seu consultório e ela pode até mesmo tirar a própria vida. Sim, com certeza. Então, para mim, eu falo assim, eu pergunto, tentar, ok, você foi em qual igreja? Você aprendeu o quê? O que você acha que você, uma mulher que perdeu seu filho, por que você está se sentindo tão culpada? Quem falou isso para você? Onde é que está escrito na Bíblia? Sabe? Então a gente pode entrar nesses temas de teologia, né? Se quiser. Mas na verdade o que ela está falando é de trauma. Perder um filho na barriga, entendendo? Ela está falando de depressão. De como, às vezes é um divórcio, que ainda tá tem muito preconceito dentro da igreja, eu sei, com essa área. Demais. Então é esse tipo de conversa que eu tento, né, separar a religião, teologia, a psicologia e trazer o essencial do bom de um para o melhor do outro. Entendi, Renato. E Renato, você também conheceu mais de 30 países trabalhando em missões. Sim, foi uns que eu fiz em missões, outros que eu fui outros visitar. Foi somente visitar. Visitar por causa do privilégio que Deus me deu na minha vida de conhecer de turismo. Então, como é que eu posso avaliar isso? Porque eu já tive muitas viagens que eu me senti que Deus estava me usando. Não era eu só sentar numa praia, mas foi momentos que eu estava lá ajudando as pessoas. Ouvindo. E eu tive várias missões também que foi o trabalho focado exatamente mais nisso, que foi eu trabalhar com crianças, com pessoas com HIV, viajar pela África, foi trabalhos extremamente intenso, emocionalmente exausto, né? Fisicamente uma coisa exaustivo, né? Então eu vejo que, mesmo que eu tive viagens, se eu refletir na minha vida e ver minhas viagens que eu tive antes, eu vi que eu estava já fazendo um trabalho de Deus. Eu já estava sendo usado de uma maneira muito bonita. Não é nenhuma coisa que eu busquei, foi tão natural. Eu acho que isso acontece todo dia conosco. Quando a gente vê uma pessoa ali falando assim, estou com fome, né? Ou quando você vê, por favor, me empresta um dinheiro. A gente está fazendo um trabalho em missão ali. O problema é que a gente dá tão poder para os títulos de pessoas, que ele foi missionário para esse lugar, que ele viajou por isso, e a gente faz aquela ilusão, aquela carreira, aquela ideologia, né? Que idolatra aquilo, que na verdade não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Então sim, viajei por vários países, fiz várias missões, foi fantásticas também. Não foi tudo que eu fiz, tá entendendo? Todos os países que eu fui, mas foi os maiores países que eu fui e os trabalhos mais difíceis que eu fiz foi nessas áreas, sim. Claro, a pergunta, houve algum país dentro desses países aí que não seja o Brasil, que te despertou um amor muito grande, ou uma identificação? Eu não sei, algum país que te vem à mente? Qual país? Olha, eu senti um grande amor pelo país de Moçambique. Muitas pessoas falam isso de Moçambique. Eles falam português em Moçambique, mas também eles falam português de Portugal, né? Influenciado por africanos. Sim, por isso aquele sotaque forte. Bem forte. Interessante. Eles têm várias outras línguas também, mais de 30, que é mais a não segunda maior disso, Renato, Macoa, que eu acho que é a língua a segunda maior lá. Interessante. E para mim eu achei interessante que parece que se a gente tem o Brasil sendo um país tão diverso de vários outros países, né? Eu me senti uma evolução de algo do Brasil de lá. E aquilo me tocou muito. Ao mesmo tempo que o país é fisicamente maravilhoso, a pobreza é um outro nível comparado ao Brasil. É outra coisa você ver alguém vivendo uma vida debaixo de uma ponte no Brasil. É outra coisa você ver uma vida de alguém na África que nem é uma ponte, é basicamente no aberto. É mesmo, Renato. Porque não tem nada. Chega a ser bem inferior à pobreza do Brasil. Sim, sim. Nossa, que coisa. E a gente pensa que o Brasil não é um lugar que tem liberdades, sabe?
E lá você vê como é que tem outras religiões, outro governo, que já qualquer jeito de ser. Então eu acho que o Brasil te dá uma chance, e onde é que outros países que talvez Moçambique você não tem uma chance. Sabe? Você não é nascido com isso garantido. Eu entendi, Renato. Mas é interessante você fazer esse levantamento de falar de que Moçambique, de 30 países, um dos países que mais te tocou e que você se identificou. Talvez também eu acho que o pessoal do Moçambique tem essa alegria de viver, não tem? Tem. Um pouco parecida com a gente do Brasil. Tem. Né? Porque os americanos aqui falam isso, nossa, vocês brasileiros são muito alegres, vocês são muito felizes, né? É só usar uma camisa brasileira em Moçambique e você já Que está super alegre. isso. É uma coisa assim, como é que pode, né? Um poder de uma cor, de uma camisa tem a ver com outras pessoas. Que interessante que você falar nem isso. televisão talvez tem, mas sabe do jogo, joga o jogo, tá vendo? E isso pra mim foi uma simplicidade que às vezes a gente esquece no dia a dia da nossa vida, né? Que a gente está tão conectado, a gente está desconectado lá. Que interessante. Agora, posso te falar qual que é o meu país favorito de comida, de viajar, de praia e tal? Isso é outra história. Mas se for um lugar que teve aquele impacto que eu... Que tocou, que mudou uma coisa dentro da minha de você. vida, foi lá, sabe? Foi. Que interessante, E foi um Renato. trabalho missionário porque eu estava lá com pessoas de missões do mundo inteiro. Não foi Do só mundo dos Estados inteiro, Unidos, né? Pessoas de várias igrejas pessoas. diferentes, pensamentos E diferentes. aí eu estava com médicos, estava com psicólogos, estava com pessoas, né, de doutorado ou não, que sejam só voluntários. E o que eu percebi que lá a gente foi realmente uma igreja, que ali foi o reino de Deus. Que porque interessante ninguém isso. estava ali focado em quem a pessoa é, mas no trabalho que ela estava fazendo, como ela pode ajudar. E eu queria muito que hoje em dia fosse um pouco mais o nosso mundo assim. A gente está focando mais em quem você realmente é, do que a ideia, o título, a visão que a gente quer que a pessoa seja. Interessante, Renato. Renato, a gente já está chegando no fim do programa. O Renato, gente, ele tem assim diversos assuntos que pode ser tratado com ele. Afinal, Renato estudou muitas coisas. Até a especialização, eu não falei no meio do programa porque eu me perdi aqui. Mas você fez uma especialização em vício. Eu não posso encerrar o programa antes de falar disso. Como que foi isso? Você estudou a área do vício. Como que foi? Fala disso um pouco pra gente. Nós todos somos viciados em uma coisa. E não todas as coisas são ruins. Você pode ser viciado num café ou num pão de queijo, é muito bom. Mas, Renato, num cafezinho, nossa. Ainda mais mineiro, não tem melhor. Mas o que eu percebo hoje em dia é que o que é um vício? É quando a sua ação e as suas atitudes ficam dependentes daquilo. Aí você não mais tem controle naquilo que você quer. Tá entendendo? Entendi. E você pode ter. E a gente coloca muito vício só na pornografia, na droga. Fala né? em vício, a gente só pensa nessas coisas. Só nessas coisas. Mas não, tem vício de açúcar. Tá verdade. Vício de mentira. Tá entendendo? É verdade, Renato. Então verdade. as pessoas não prestam atenção nisso, sabe? E pensam, peraí, o que é aquilo que eu preciso todo dia que eu não dou conta de viver sem? Tem vícios de amor. Sabe, pessoas que querem ter vários namorados demais, sabe? Então é uma reflexão que eu quero que você, quem está ouvindo, escutando a gente, você pode pensar em você, fechar seus olhos e pôr seu coração e observar o seu dia, o que você pensa, o que você fala, o que você age e o que está te incomodando, qual é a coisa mais repetida que você faz. E aquilo pode ser o seu vício. Interessante. Eu acho que a pessoa porque não traz um sentimento bom para a pessoa, né? Traz um sentimento ruim, faz mal para a pessoa. Faz mal para a pessoa. Entendi. Renato, eu assim, já estou terminando aqui o programa, com pesar, porque eu queria continuar a conversa com você, mas eu sempre fecho o programa perguntando a pessoa e falando um pouquinho da história dela. O Renato que chegou aqui, que formou, que fez mestrado em psicologia, brasileiro, que é um brasileiro de sucesso, a gente sempre traz a história dessas pessoas. O que o Renato tem? Eu não estou perguntando agora pro teólogo, eu estou perguntando pro Renato. Que mensagem você tem para as pessoas que estão no Brasil, aqui também nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, que está vivendo um momento muito difícil. Mas vamos direcionar isso. A pessoa, você falou de violência, você falou de violência contra a mulher, contra o LGBT. Então vamos direcionar isso para ficar uma coisa clara.
Que mensagem você tem para a pessoa que está sofrendo uma violência? Essa mulher que está sendo agredida pelo marido em casa? Esse LGBT que está sofrendo diversas discriminação? Que mensagem você tem? Não só isso, as pessoas que estão sofrendo, o país está passando um momento muito difícil econômico. Que mensagem o Renato tem para essas pessoas? Tem um ditado que a comunidade fala para as pessoas que estão sofrendo, que fala "it gets better", que realmente vai ficar melhor. Mas que bom. é só você buscar ajuda e realmente pedir para essa ajuda, sabe? Para as pessoas, para os seus amigos. Todos nós estamos sofrendo, todos nós temos um problema. Claro. Mas é importante você conversar com alguém que você confia, e compartilhar, talvez desabafar, sabe? Buscar ajuda. Eu acho que para o grupo das pessoas que estão vindo aqui, que são religiosas, o que eu desejo para você é buscar um relacionamento com Deus e não uma coisa que é uma regra, não de medo, não de vergonha. Busque isso, uma intimidade com Ele. Para quem não é religioso que está ouvindo, eu quero que você trabalhe na sua identidade, que você busque amor. A gente sempre vai estar trabalhando na nossa identidade, quem nós somos em todas as etapas, de criança, jovens, adolescente, até e velho. Mas quando mais você trabalha na sua identidade, mais você vai ter um entendimento de quem você é. Muita gente fala, a comunidade gay tem esses nomes L, o G, o T, o B, o AK, sei lá o quê. Fala, mas essa comunidade está aprendendo o que elas são. E as outras deviam fazer a mesma coisa. Porque aí a gente pode ter mais respeito para um ao outro, mais amor, mais carinho para um ao outro. A gente tem que reconstruir as coisas das culturas que ensinaram a gente ser a pessoa que a gente é hoje. Porque não todas isso são certo. Então, se ama. Meus amigos, meus irmãos, se ama de uma tal maneira que é saudável, onde é que você sabe falar não em momentos que você precisa de falar não, vocês podem ajudar os outros em momentos que você pensa que você não dá conta, e que vocês podem escutar mais e agir mais de uma maneira que é nos seus limites, numa maneira que tem barreiras saudáveis para você amar um ao outro. Peguei 3 palavras do Renato para encerrar o programa: mais amor, mais carinho e mais respeito. E é com essas palavras que eu quero encerrar o programa de hoje e quero agradecer muitíssimo a sua atenção e deixar aqui um grande abraço para você. Meu muito obrigado. Obrigado.